Oi, pessoal, boa noite. Vocês poderiam me confirmar se está saindo o áudio legal aí para vocês? Pessoal do YouTube, no chat, vocês me confirmem, por favor. Só vocês está tudo ok, né? Certo. Vamos dar início, então, ao nosso evento, tá bom? Senhoras e senhores, colegas e convidados, boa noite, sou Angélica Nunes e estou aqui hoje para apresentar esse evento. O curso de Psicologia da UNIM, Lauro de Freitas, tem a honra de realizar este evento para comemorar o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, que será no dia 27 de agosto. Assim, em vista da importância dessa profissão para a sociedade, provemos também a Semana da Psicologia, a fim de contribuir com discussões de intensa tanto social quanto para a atuação profissional, pautada no compromisso ético e também nos direitos humanos. Convidamos algumas psicólogas e também alguns psicólogos e estudantes de psicologia da Lauro de Freitas para que possam participar deste evento, onde falarão sobre diversas áreas de atuação e como o exercício profissional contribui para o fortalecimento deste setor. Informo também que, ao final da apresentação, eu peço que vocês aguardem alguns minutinhos, porque vai ser disponibilizado no chat o link para gerar o certificado. É claro que a parte daquelas pessoas que estavam acompanhando essa palestra, né? Apresentarei neste momento os palestrantes e seus temas para esta noite. Convido agora a psicóloga Roberta Mascarenhas, psicóloga clínica, mestre em Psicologia e Desenvolvimento Humano, especialista em Psicoterapia Analítica, professora de pós-graduação em Psicologia Analítica no Instituto Jundiano da Bahia, professora e coordenadora do Serviço da Escola da Psicologia no curso de Psicologia da Lauro de Freitas. Convido o psicólogo Rodrigo Bastos Melo, psicólogo clínico, especialista em Psicoterapia Analítica, pesquisador do grupo de pesquisa Logos, Logoterapia e Análise Existencial e preceptor de estágios no curso de Psicologia da Lauro de Freitas. Convido também a graduanda em Psicologia pela Lauro de Freitas, Carla Menezes. Os palestrantes discorrerão sobre o tema hoje, Psicologia Analítica, da teoria à prática. Informo que eu tomarei nota das perguntas que vocês fizerem no chat, para quando eles terminarem a apresentação, eu fazer para eles, tá bom? Vocês têm um pouquinho de paciência e pode fazer as perguntas no chat que eu vou estar anotando tudo. Neste momento, eu vou passar a palavra para a Roberta Mascarenhas e os demais partícipes dessa mesa. Bom evento, pessoal. Obrigada, Angélica. Boa noite a todos e a todas. Que bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Informe aí qualquer coisa, a gente tenta se ajustar, tá? Primeiro, bem-vindos, né? Iniciamos nosso semestre, ontem nós iniciamos as nossas aulas e já iniciamos de uma maneira bastante produtiva, bastante interessante, que é essa semana de psicologia que a Unime Lauro de Freitas, o coordenador Ed, está promovendo, né? Então, para mim, é muito bom poder estar aqui, poder compartilhar com vocês, né? Teremos uma semana aí recheada de atividades e no dia 27, no dia do psicólogo, da psicóloga, nós temos também o dia inteiro de evento, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, quando eu estava programando a semana de psicologia, que Ed, né, conversou com os professores, eu falei, gente, eu preciso falar da psicologia analítica, né? Falar um pouco sobre o que é psicologia analítica, falar um pouco como nós estamos aqui na Unime Lauro de Freitas agora, implementando e trazer um pouco mais, né, da psicologia analítica aqui na faculdade. Nós tivemos uma experiência durante o recesso, no curso de férias de Psicologia Analítica, e foi muito interessante, muitos alunos de vários momentos do curso participaram desses encontros e foi bastante enriquecedor. Então, estou aqui para falar, para apresentar para vocês o que é a psicologia analítica, explicar um pouquinho para vocês, e aí depois nós temos o Rodrigo e Carla que vão complementar e falarem também um pouco das experiências dele na psicologia analítica, tá? Então,
A psicologia analítica, mais conhecida por muitos como psicologia junguiana, né? Que ela é seu fundador, Carl Gustav Jung, né? Que desenvolveu a teoria da psicologia analítica. Então, muitos conhecem pelo nome da psicologia junguiana, da psicologia analítica. Quando surgiu a psicologia analítica, né? Fala-se da teoria prática, foi o que a gente escolheu para falar hoje, e aí vamos pensar um pouquinho quando surgiu. Jung começou seus trabalhos, né, em 1906, foi um momento em que ele apresentou, de maneira geral, ainda não era psicologia analítica, mas a gente é um marco como uma primeira grande contribuição de Jung para a psicologia moderna, né? Que foi o estudo dos complexos e a maneira de identificá-lo. Isso em 1906, quando ele apresenta a sua teoria, apresenta a teoria dos complexos, que é um aspecto do inconsciente, e ele faz essa apresentação dessa temática, e é a primeira grande contribuição dele. De 1906 até 1913, ele teve vários trabalhos também em torno da ideia do inconsciente. E em 1913, ele funda a psicologia analítica, né? Ele desenvolve e chama a psicologia dele de psicologia analítica. E aí eu quis trazer para vocês, apresentar um pouquinho desse sujeito, desse Jung, e dessa psicologia analítica. O que é que diz? O que é que diferencia? Às vezes as pessoas confundem um pouco, não tem muita ideia ainda, né, do que é a psicologia analítica, e porque ela também parte de uma perspectiva da existência, né, pressupõe a existência do inconsciente, então ela é de uma linha psicodinâmica também, mas tem algumas diferenças, né, que são marcantes dentro da teoria da psicologia junguiana, da psicologia analítica. Então, em 1913, quando funda a psicologia analítica, a primeira grande questão, né, que diferencia dentro da psicologia analítica é o conceito de inconsciente coletivo, o conceito de arquétipo, que é um termo que muita gente já ouviu falar, e no nosso curso de férias nós falamos também desses elementos. Então, a concepção de homem, a concepção de sujeito para Jung é partindo do pressuposto de que existem alguns elementos, que são os arquetípicos, que estão presentes em todo mundo, tá? Então, como é que ele entende o ser humano? Né? Dentro, claro que aqui em 20 minutos não tem como eu falar de toda a teoria analítica, então eu fiz um recorte para a gente entender como é pensado o ser humano e, a partir disso, como é que se faz a prática quando a gente pensa no ser humano a partir dessa perspectiva da psicologia analítica. Então, veja, para Jung, esse conceito de arquétipo, né, que é do inconsciente coletivo, que é tudo aquilo que é típico da humanidade. É como se fosse uma memória coletiva que faz parte de todo mundo, né? Minha, de vocês, dos outros colegas que estão aqui, de todos nós. Então, o sujeito, ele tem potencialidade. O ser humano, para Jung, é um sujeito dotado de potencialidade do vir a ser para se tornar quem ele é. Deixa eu traduzir aqui, né? Explicar um pouco mais isso, né? Essa ideia arquetípica. Para Jung, a própria estrutura da psique, ela é uma estrutura arquetípica. Se eu entendo que eu, Roberta, tenho inconsciente pessoal, tenho inconsciente coletivo, tenho inconsciente pessoal, tenho consciência, todos os elementos que eu compõem, e que vocês também têm essa estrutura, desculpem, da psique, significa que ele vem de uma base comum, né? Tem uma analogia que a gente faz que para quem não conhece, fica mais fácil dessa compreensão. Imagina a ideia de uma semente, né? Uma semente lá de manga, um caroço de manga. A árvore não existe ali, mas a potencialidade de se tornar uma árvore, ela existe nesse caroço, tá? Então, é como se no arquétipo fosse isso, a potencialidade de eu me tornar sujeito. Então, tá lá aquele caroço de manga, né, que vai ser plantado e tem uma potencialidade dele em se tornar uma árvore. Mas
o sujeito que ele vai se tornar, ou da nossa analogia aqui, a árvore que ele vai se tornar, tem a ver com o solo que ele foi plantado, tem a ver com a luz que ele recebeu, com a água que ele recebeu, com os nutrientes. Assim somos nós. Então, eu tenho a potencialidade de me tornar sujeito, por isso que eu tenho minhas instâncias psíquicas iguais a de todo mundo, porém, como elas são preenchidas, essa forma, esse vir a ser, é da história pessoal de cada um, é da vivência de cada um. Então, o sujeito, nós temos potencialidade para. Mas o que eu vou me tornar tem a ver também com essa relação com o ambiente, com as estruturas, com o materno, com o paterno, que eu estou inserido. Tá? Então, é essa ideia aí do sujeito para Jung. E aí, partindo desse pressuposto que a gente tem essa potencialidade para nos tornarmos único, para nos tornarmos sujeito, ele entende que o ser humano tem potencialidade para qualquer coisa, né? Se tornar qualquer coisa, qualquer sujeito. Então, ele parte, e Jung tem uma frase que ele diz assim: eu prefiro entender o sujeito a partir da saúde e não da patologia. Né? O que é que ele entende com isso? Lembra-se que quando ele fala isso, em 1913, não tinha essa concepção humanista que a gente tem hoje também, né, em relação aos sujeitos. Então, ele já trazia essa ideia de que o estudo dele era pensando no sujeito saudável, na saúde, e não a partir do recorte patológico. Não significa uma negação da patologia, mas sim que ele estuda os sujeitos a partir da sua potencialidade, do que a gente chama da potencialidade de saúde. Quando Jung faz isso, quando ele começa a perceber o sujeito deste lugar, ele começa a ter uma relação também com o outro de humanizar, né? Humanizar esse sujeito. Lembrando lá que em 1913, 1906, no início do século 20, as pessoas ditas com algum distúrbio psíquico, elas não eram consideradas como a gente tenta hoje, né? Hoje tem muito retrocesso aí, mas enfim, começa a dar ouvidos, a entender, a humanizar esses sujeitos a partir dessa ideia que eles têm potencialidade, né? Então, essa é a grande mudança, digamos assim, nessa perspectiva da psicologia analítica, na psicologia junguiana. Então, para Jung, o sujeito tem potencialidade, ele é o sujeito que ele, dentro dessa formação aí, como eu disse, do inconsciente pessoal, da consciência, do ego, pode ter nas suas relações algo que acabe, né, tornando pernicioso para o próprio sujeito, mas ele tem essa potencialidade de se tornar único, de se tornar individuado, que é um outro termozinho aí da psicologia analítica, individuação, né? É você tornar-se único, tornar-se aquilo que você realmente é. E para Jung, a finalidade da vida humana é essa. A nossa finalidade quando sujeito é tornar-se único, é tornar-se individuado. E nesse processo de tornar-se individuado tem a ver com o autoconhecimento. Tem a ver com entender que eu sou além do ego, que eu sou além da persona, né? Que a persona, gente, é uma máscara, né? A gente pode fazer essa analogia, em que eu me apresento para a sociedade, que tem a ver com minha construção social, tem a ver com a família que eu estou inserido, tem a ver com a cultura histórica, como é que eu posso me mostrar para o outro? É uma construção que começa lá na infância, né? Ela começa na infância, desde que a criança nasce, ela é apresentada ao mundo e ela dá-se inconsciente, digamos assim, né? E nessa formação a gente vai ensinando para a criança o que é que pode, o que é que não pode, o que é certo, o que é errado dentro da nossa cultura, dentro da nossa família, dentro das nossas premissas, né? Dentro do paradigma cultural maior. Então, é como se a gente, quando nascesse com toda essa potencialidade arquetípica, né, dessa totalidade, e a partir do momento que a gente vai interagindo, se inteirando com o mundo, nós vamos nos organizando enquanto sujeito. E aí vai formando essas instâncias da psique, do inconsciente pessoal, da consciência, de todos os elementos que o compõem.
né? E aí, ele é desenvolvimentista, né? Jung, ele pensa nesse desenvolvimento ao longo da vida, assim como a possibilidade de encontrar ou de reencontrar, melhor dizendo, as nossas potencialidades, as nossas características, aquilo que a gente não pôde ser ou a gente deixou de ser pelas próprias circunstâncias da vida, faz com que a gente caminhe em busca desse autoconhecimento, em busca de ser quem a gente realmente é, né? Essa individuação, tornar-se pleno, entender que nós somos além da consciência, que a gente, o que é inconsciente também faz parte de mim. Então, individuar-se é tornar-se esse único. E só um ponto importante, que quando eu digo tornar-se único, não é você tornar uma pessoa extrema, boazinha, entre aspas, né? Nessa ideia de que para você se tornar único, você precisa ser só uma coisa. Para a psicologia analítica, a gente nunca é uma coisa só, né? Nós temos a potencialidade para tudo. E dentro dessa perspectiva, as coisas simplesmente são, né? As características no inconsciente, elas são. O uso que a gente faz dela é que dá o caráter positivo ou negativo da nossa maneira de atuar no mundo. Claro que assim, eu estou fazendo aqui uma explanação, até porque meu tempo é curto, eu estou aqui só olhando para o relógio também, mas de maneira geral, a ideia é essa, que a gente busca durante a nossa vida tornar-se verdadeiramente quem nós somos. E para isso a gente precisa reconhecer as personas, né? Precisa desconstruir essa persona. Eu brinco com os alunos que só na desconstrução da persona é uma vida, só para a gente descobrir e reconhecer e se reconectar com o que realmente a gente é. Porque apesar de Jung nos dizer que o objetivo da vida humana é individuar-se, é tornar-se único, ele também vai dizer, minha gente, que a gente não vai chegar nessa individuação, nessa plenitude. E aí ele diz também que o caminho é a própria individuação, que essa busca é a própria individuação. Nessa perspectiva, cada vez que eu me conheço, cada vez que eu entendo que aquele aspecto é meu, que faz parte de mim, que está lá no inconsciente, que eu preciso dar conta dele, né? Teoricamente, eu vou diminuir minhas projeções, vou parar de achar que o mundo todo é responsável e vou assumir minhas responsabilidades, vou trabalhar esses aspectos em mim. Outro ponto importante, que eu acho que Rodrigo e Carla vai trazer quando ela falar um pouco da prática, é que essa mudança, né, minha, ela vai reverberar do outro e que a mudança acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Por isso que a gente trabalha no setting terapêutico, a gente vai trabalhar com aspectos do inconsciente, como é que a gente vai ter acesso a isso, e que linguagem nós vamos acessar, que Rodrigo e Carla vão falar um pouco também dessa prática. E assim, um outro ponto importante dentro da psicologia analítica é que a nossa psique trabalha ao nosso favor. Aquilo que a gente sonha, o que a gente precisa sonhar, é o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, a psique ela não trabalha contra a gente, ela trabalha a nosso favor, tá? Eu vou, assim, encerrar a minha fala. Eu sei que foi uma fala bem pontual, bem rápida, mas só para dar um gostinho da psicologia analítica. Rodrigo e Carla vão trazer aí. E aí eu vou falar só um spoiler. Eu perguntei a Ed hoje se eu podia fazer esse spoiler. Ele falou que sim, que eu podia fazer esse spoiler. Esse semestre nós vamos ter a extensão em psicologia analítica. Então, esse semestre, Ed está ajustando aí algumas questões em relação a isso. Ele vai divulgar para vocês as extensões todas que nós teremos, né, esse semestre. E uma delas será a de psicologia analítica. E agora a gente vai poder aprofundar, estudar, conhecer a psicologia analítica, porque a gente tem o estágio, né? Nós temos aí uma demanda grande para o estágio. Rodrigo, como preceptor de estágio, vai falar um pouquinho disso também, mas teremos também a extensão em psicologia analítica, tá? Eu sei que foi, assim, um resumo. Gente, resumir Jung num tempo curto, acho que é um desafio, porque
porque é muita coisa. E quem já teve aula comigo sabe que quando eu começo a falar de psicologia analítica, é difícil eu parar. Mas agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também usei um tempinho menor para que Rodrigo e Carla possam falar e que a gente possa também ter um tempo, quem sabe, para tirar as dúvidas, tá certo? Uma boa noite e vou ficar aqui ouvindo agora meus colegas. Tchau, tchau, gente. Aí agora é com você, Rodrigo. Então, boa noite para todos e para todas. Então, vou falar um pouquinho, agora que Roberta já apresentou um pouco sobre o que é a psicologia analítica, né? Sobre o Jung, sobre a criação da psicologia analítica e alguns desses pressupostos essenciais. Eu vim falar um pouquinho da questão da prática da psicoterapia na psicologia analítica. E eu acho que é muito legal uma coisa. Eu gosto de apontar assim, existem 3 coisas que eu gosto de apontar sempre quando eu falo da psicoterapia analítica. Tá certo? A primeira delas é uma com apresentação. No livro dele, A Prática da Psicoterapia, que eu estou trabalhando inclusive com os orientandos esses dias, Jung já abre falando uma coisa, né? A psicoterapia é um método dialético. Né? É uma relação, ou melhor, um método não, é uma relação dialética. É uma relação em que existe essa troca, este encontro entre as duas pessoas. Então, antes de pensar que a gente está ali simplesmente numa posição de uma autoridade, de uma simples pessoa que conhece mais do que a outra pessoa, é importante a gente primeiro assumir a posição de que a gente é também uma pessoa daquela relação. Ele tem um dito muito famoso, todo mundo lembra desse, né? Conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas na hora de atender uma pessoa, seja simplesmente uma pessoa. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante, muito legal, na prática da atividade da psicoterapia junguiana e da psicologia analítica. A questão de que lá nós temos que ser humanos, nós temos que ser nós. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante, muito legal e muito bom da psicoterapia analítica é que, isso é uma coisa que eu gosto muito de apontar, é a questão de que nós não vivemos numa relação de indiferença nesse processo. Como a Roberta mesmo falou, quando a gente entra, tudo que acontece ali acontece junto, acontece com o paciente, acontece comigo também, acontece com o terapeuta que está lá. Então, por exemplo, quando o paciente, o cliente traz a dificuldade dele, traz o problema para ele, aquilo também fala alguma coisa para mim e de mim. Seja uma lembrança, seja um retorno, seja a própria manifestação. Faz parte daquele momento do setting terapêutico, tudo aquilo que aparece. Então, assim como o paciente vai estar trazendo os sonhos deles, os nossos sonhos também manifestam isso. E é muito importante entender que, neste processo, o paciente amadurece, eu amadureço, e esse amadurecimento colabora também para o próprio processo terapêutico. Às vezes, a gente está ali numa dificuldade, numa coisa, a gente tem um sonho, que a gente retorna lá, o nosso próprio sonho lá, e pensa, poxa, será que o paciente agora vai entrar nesse processo? E quando a gente percebe lá o paciente já entrando nesse processo, a gente já se preparando e colaborando para isso. Então, é uma coisa que nós não somos indiferentes dentro desse espaço. Uma outra coisa, uma terceira coisa que eu acho muito, muito legal na psicoterapia da psicologia analítica é a questão de que a psicologia ali é um espaço de manifestação das construções da pessoa. Quem já ouviu falar um pouquinho de como é o processo da psicoterapia, da psicologia analítica junguiana, nós falamos muita coisa. Nós temos os sonhos, que é sempre aquela observação muito, muito pessoal do paciente. Não é
eu gosto de lembrar assim, não é bem uma interpretação dos sonhos, é uma ampliação dos sonhos, é uma observação daquilo que o sonho está manifestando para a gente, manifestando para o paciente, manifestando para mim como terapeuta também naquele momento. E junto com isso, nós trazemos uma sequência de técnicas que são para colaborar para a manifestação. A gente trabalha junto com o sonho, junto com a simbologia que traz o sonho, a gente trabalha com o estudo daquele símbolo. A gente trabalha com a representação daquele símbolo. Desenhe isto que está aparecendo para você. Molde isso. Quanto da arte não é uma coisa importante dentro da terapia junguiana? Para o próprio Jung, quem conhece muito um pouco da história do Jung sabe, vê ali como ele manifesta muitas coisas, como ele gosta de esculpir, gosta de desenhar. A gente tem aqui o livro, a gente tem um livro dele que foi lançado no Brasil já tem alguns anos, que é um livro muito pessoal dele, que é o livro Vermelho, que é uma sequência de artes pessoais de Jung, do próprio processo de autoterapia dele. E a gente leva isso para a terapia. O paciente botar lá, fazer o seu desenho, fazer a sua arte, fazer a sua representação daquelas imagens que surgem para ele. E a gente tem até uma técnica muito famosa, muito associada com ele, que é a da caixa de areia. Não sei se alguém de vocês já viram a caixa de areia ou já tiveram alguma experiência com a caixa de areia. Mas é uma experiência muito forte, como você pode transformar, manifestar aquela concretude do que o próprio paciente está falando. Então, essas são 3 coisas que nós trabalhamos muito bem dentro da psicoterapia analítica, que eu acho muito bom. Uma outra coisa que eu acho maravilhoso no Jung é que, diferente do Freud, diferente da psicanálise, que tem uma dificuldade muito grande de, por exemplo, trabalhar alguns conceitos como o que é cura, e diferente de algumas outras linhas também, que a cura é simplesmente aquela cessação dos sintomas, daqueles sintomas, Jung ele tem uma concepção de cura muito interessante. Cura é transformação. A cura nem sempre é simplesmente aquela dificuldade que o paciente está trazendo vai desaparecer. Porque às vezes a dificuldade que o paciente vive está até além dele. Mas a cada momento que ele se permite ali nessa confrontação nessa relação, né, com o seu inconsciente, o paciente ele pode e se permite transformar. E ele se transforma assim, ele cresce, ele amadurece. E ele, às vezes, ele se fortalece também. Ou, às vezes, ele até se desfaz, ele se torna uma novidade. Para descobrir coisas que ele nem imaginava saber. É muito curioso isso porque muito da teoria do Jung ela é formatada em cima de um conflito entre opostos. Né? Muitas vezes a gente tem isso, a questão do ego enfrentando a sombra, da questão do ego enfrentando o ânimo, do relação com o ânimo, E existe muito essa tensão de confrontação. E o Jung ele traz como resposta a isso não uma simples síntese onde um pedaço fica de fora e o outro pedaço, ou um pedaço é esquecido, mas não, ele fala de uma união de opostos, onde aquela complexidade toda humana se junta ali, se torna algo a mais, né? Um mistério com nenhum tipo para a gente usar o termo um pouquinho que vem lá da alquimia, que é tão importante no nosso estudo da psicologia analítica. Então, esses são alguns pontos assim, que eu acho fenomenais quando a gente trabalha dentro da psicologia analítica. Então, qual
qual é a novidade? E a gente pode pensar nisso, né? A novidade é a questão de perceber, primeiro, que no meio disso tem toda essa teoria e concepção de que Roberta trouxe agora há pouco. Então, por exemplo, dentro da psicologia analítica, dentro da terapia, nós estamos olhando para algumas coisas muito curiosas. A gente está olhando para uma pessoa que, quando ela vai se confrontar, ela não se confronta simplesmente com uma simples mundanidade de vida, mas ela se confronta com aquilo que é próprio dela. Todo processo terapêutico é uma autodescoberta e é uma autodescoberta para alguma coisa. O Jung, ele não cai nas questões, ele não cai nem numa casuística, não cabe simplesmente eu saber por que aquela coisa está lá. Eu sou assim por causa da maneira como meus pais me criaram. Isso não é suficiente. Tá, e o que você vai fazer com isso? Qual é o caminho que você vai seguir daí? E também não cai simplesmente em uma finalidade última. Nós temos que olhar e pensar, mas peraí, isto tudo é que você está vivendo. Você não pode simplesmente deixar aquilo que você enfrenta de fora. Você não pode simplesmente deixar de perceber aquelas coisas que você vê como negativa em você e achar que você vai simplesmente poder ignorar aquelas coisas que você acha que são ruins de você, porque elas fazem parte de você e elas manifestam características suas que você provavelmente vai poder usar. Então, é sempre isto, é sempre um borbulhar, é sempre para pegar o referencial Bock, que tem muito, é sempre uma alquimia todo o processo terapêutico junguiano. Para mim, era sempre interessante, agora falar um pouquinho da minha experiência pessoal, era muito interessante a experiência analítica, porque é sempre uma descoberta a cada dia. Cada momento que eu vinha, que eu entro na clínica para escutar um paciente, para acompanhar um paciente, é sempre uma novidade. É uma novidade daquela pessoa que em algum momento traz aquele momento novo, e é uma novidade para mim também. Eu sempre vivo algo novo quando eu me permito desenvolver este caminho. Eu falava para meus orientandos esses dias de como, por exemplo, tem horas que ou melhor, até falei um pouquinho antes, na verdade. Tem horas que, para a gente poder acompanhar o paciente, para a gente poder colaborar para o paciente, quem tem que crescer não é nem necessariamente o paciente, é eu próprio. Aquele momento da minha vida, aquele meu sonho que me traz ali, aquela mensagem que me está me trazendo, é o momento que para eu me confrontar com algo meu, e quando eu me confronto com isso, quando eu consigo fazer este crescimento, eu abro esse espaço para o paciente também seguir junto. Então, eu acho que é uma coisa muito legal, muito importante, muito bom. É exatamente isso. Todo o processo terapêutico na psicoterapia analítica é um processo também meu. É um processo dele e é um processo meu. Só completando este quadro, voltando lá para a psicoterapia, na prática da psicoterapia, Jung, ele completa muito com uma informação muito importante. Ele fala que nós não temos, que só funciona a psicoterapia quando nós somos verdadeiros dentro dela. Nós costumamos falar muito, a gente que lê Freud, quem vê vários organismos, ouve falar muito disso. A transferência, o rapport. E o rapport, a transferência dentro da terapia junguiana só funciona com a verdade. E com a
verdade da gente, da nossa verdade. E nós podemos ser verdadeiros, tanto com aquela pessoa que está vindo ali, como também com nós próprios. Então, é isso que eu acho que é muito essencial a gente poder falar. Mais do que simplesmente falar de técnicas, mais do que simplesmente falar de, de uma teoria, é falar, lembrar principalmente. Toda vez que a gente está lá, é um processo que eu me coloco também junto com esta pessoa, com este paciente que vem ali. E é isto que é irrepetível, inegável e tão bonito num processo terapêutico, em especial num processo terapêutico da psicologia analítica, que é sempre um desvelar e um transformar a mim mesmo. Eu acho que eu sei que eu acabei indo um pouquinho rápido, mas eu quero dar um pouco mais de espaço também para a nossa colega falar e fico aberto novamente para as pessoas fazerem as perguntas. Certo? Carla, por favor, pode assumir a mesa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, como a Angélica mesmo falou, né, meu nome é Carla, né, eu sou graduanda, né, estou como graduanda na abordagem no curso de psicologia, né, da Unime, estou no 10º semestre. Então, assim, eu vim falar um pouco, né, sobre minha experiência dentro dessa abordagem. Então, assim, durante a minha graduação, eu ouvi muito pouco, né, sobre essa abordagem da psicologia analítica. Então, quando durante o 9º semestre obtive essa informação, né, que essa matéria da ênfase 1, eu poderia optar por direcionar essa abordagem, né? Então, eu não pensei duas vezes, né? Eu fiz a minha escolha e me apaixonei na teoria prática. A partir desse conhecimento, né, e do meu interesse também, né, que eu sempre tive muito interesse sobre sonhos, eu optei também por direcionar a minha monografia, né, para esse tema, pelo olhar da psicologia analítica. Então, eu utilizei essa minha vivência e conhecimento, né, para botar em pesquisa mesmo. Então, eu queria realmente conhecer um pouco mais, né, sobre isso. Então, eu vim aqui falar um pouco, né, sobre a minha monografia. O tema da minha monografia escolhida foi a análise dos sonhos e sua contribuição no processo de individuação na prática psicoterapêutica. Então, o problema, né, de pesquisa foi a seguinte questão, né? Como essa análise dos sonhos ela pode contribuir nesse processo de individuação na prática terapêutica? E o objetivo do meu trabalho foi discutir acerca dessa contribuição da análise dos sonhos dentro da prática psicoterapêutica. Então, para eu poder concretizar esse propósito, né, eu precisei, né, de uma revisão de literatura sobre o tema. A pesquisa foi qualitativa e descritiva, e eu abordei mesmo esse foco aí nas obras de Carl Gustav Jung. Eu utilizei livros, revistas e uma monografia também. Então, acho assim, para iniciar, né, eu sempre achei necessário falar um pouco do conceito, né, do que é os sonhos e o processo de individuação. Né, Roberta, né, falou um pouco também, né, sobre como é que se dá esse processo, mas é necessário, né, também esse conhecimento. Então, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, ele percebeu, né, através dos seus estudos, a importância dos sonhos na prática psicoterapêutica. E ele conceituou esses sonhos como um mecanismo psíquico, né, por onde o indivíduo torna-se consciente de si. E tornar-se consciente de si, ele facilita também nesse processo, né, de individuação. Então, os sonhos nada é do que um processo psíquico, né, natural, né, que é alheio à nossa vontade. É uma janela mesmo para o nosso interior. Então, a percepção, né, que nós temos, né, que nosso ego, nosso eu, que a gente tem, né, da vida, na verdade, é parcial, não é uma totalidade, né, porque se fala de consciente e inconsciente. Então, muita coisa fica no nosso inconsciente. Então, é isso que os sonhos vêm trazer, né? Então, como muita coisa fica de fora, no nosso inconsciente, os sonhos é isso, é a manifestação do nosso inconsciente. E esse processo, né, de individuação, é esse processo que ele é inerente também, é natural do ser humano, ele é inerente ao ser humano. E assim, porque assim, o ser humano,
ele busca sempre, né, compreender e desenvolver as suas potencialidades. Então, é essa busca constante, né, de se tornar único. Então, esse é o processo de individuação, né? Então, ele busca sempre por respostas e de buscar essa totalidade. Aí, durante, né, o primeiro capítulo, né, da minha monografia, eu trouxe um pouco desse contexto histórico dos sonhos, né? Então, durante essa pesquisa, se fez uma investigação sobre como foi o surgimento desses sonhos, né, diante da humanidade. Então, durante essa pesquisa foi possível, né, eu estar compreendendo sobre essa trajetória dos sonhos, onde, sim, durante a antiguidade, né, se percebeu que eles tinham esse caráter mais divino, premonitório, onde se acreditava que, através dos sonhos, o demônio ou os deuses revelavam o futuro. Então, ele dava aos sonhos, nessa época, diversos significados. Até então, surgia aí, né, a modernidade, com essa necessidade de algo mais lógico e científico também. O que direcionou, né, o sonhar para um caminho assim da mente. E nessa época, na modernidade ocidental, isso. E aí surge Freud e Jung, né? Então, existem registros na modernidade ocidental que eles foram os grandes disseminadores, né, dessa análise dos sonhos dentro da prática psicoterapêutica, né? E que, assim, mesmo apesar de algumas divergências que eles tinham, né, eles tinham algo comum, que eles visualizavam essa prática, né, dos sonhos como uma revelação, né, da personalidade que surgiria a partir do nosso inconsciente. Então, os dois tinham, né, esse conceito em comum. Então, aí se observa-se, sim, que a análise dos sonhos, né, é utilizada desde os tempos antigos, né, até os dias atuais. Então, mesmo com as transformações, né, o decorrer do tempo, as novas culturas, ideias, né, não invalidou a importância dos sonhos até a atualidade, né? Antigamente ele é muito importante, hoje não deixa de ser também, né? No segundo capítulo, eu trago um pouco também, né, sobre a importância da análise dos sonhos. Então, como eu passo essa importância que, assim, durante a nossa vida, diversos acontecimentos, né, que não condiz com o nosso habitual, ele pode nos levar, né, ao desenvolvimento de complexos, né, o que conduz o indivíduo a um sofrimento mesmo psíquico, né? Então, esses complexos, acho que a gente não falou, né, sobre isso, mas eles são agrupamentos, né, de imagens afins, com base no inconsciente. Então, eles se conservam juntas em um tom emocional. Então, essa utilização, né, dos sonhos na psicoterapia, ela tem como finalidade auxiliar o indivíduo que sonha a ver com mais clareza, né? As nossas estruturas da personalidade, que muitas vezes, né, fica realmente no nosso inconsciente e que pode, de alguma forma, ser transferido também para o nosso mundo atual, né, de forma inconsciente. Então, a função, né, desses sonhos, como eu falei com relação a esses complexos, é de trazer esses complexos também para níveis mais conscientes, né? Então, ele fala também de uma dessas funções que é compensar ou complementar, né? Que é uma forma mais branda de compensação. Então, a visão que esse nosso eu tem da realidade. Eu vou dar um exemplo, assim, né, para entender, muito pessoal. Atualmente, né, todo mundo, nessa quarentena, todo mundo, né, tá aí querendo agora emagrecer, enfim, todo mundo engordou um pouquinho. Então, eu resolvi, né, eu gosto muito de doce, então eu estou na dieta agora, restringi os doces, mas eu estou sonhando muito com os doces, né, atualmente. Então, é de se perceber, assim, que essa é uma forma de complementar, né, de compensação. Que à medida que a gente restringe, né, o nosso inconsciente ele vai revelar. Então, né, conscientemente, realmente eu quero o meu doce, mas, né, conscientemente eu estou fazendo, quero emagrecer, então eu faço essa dieta. Então, esses sonhos, ele possui, né, essa inteligência que vai além. Ele nos direciona, orienta. Então acredita-se, assim, que esse caminho que o sonho faz, né, é para tornar a nossa vivência melhor, né?
Então, essa é a importância de estudar a análise dos sonhos. É que, como a Roberta mesmo falou, né, e também com relação a esse processo de individuação, é também esse chegar no autoconhecimento, né? Que esse caminhar, né, em direção às descobertas sobre nós mesmos. E no terceiro capítulo eu falo um pouco sobre a prática, né, psicoterapêutica, e aí eu entro falando um pouco mais desse processo de individuação também. Né? E Roberta também falou um pouco disso, né, que essa situação do dia a dia, né, porque assim, no dia a dia, algumas coisas acabam nos afastando o sujeito mesmo da nossa individualidade, né? A gente tem conflitos diários, né? Tem os papéis, né, as personas, né, que a gente, né, é obrigada a impor, né, no trabalho, enfim, durante o nosso convívio. Então, isso tudo acaba nos afastando, né, do que nós somos de verdade, né, do nosso si mesmo. Então, mas todos os seres da natureza, independente, né, da espécie, né, como a Roberta mesmo diz, a gente busca, né, esse potencial, né, no meio que a gente vive. Exemplo, a semente, né? Jung mesmo dá um exemplo da semente tornar-se árvore, né? E o homem é o natural, a sua realização mesmo, desfazendo aí todos os nossos pares de opostos, né? Que vive dentro da nossa vida. Então, ele fala muito com relação que esse crescimento ele só é possível mesmo de forma involuntária e natural. Então, ele cita, né, que o melhor recurso para isso, dentro da prática psicoterapêutica, é os sonhos, né? Então, ele fala que esses sonhos reunidos, né, eles fazem parte de um grande esquema, né, que ele chama de processo de individuação. Na verdade, é né, esse constante mesmo. Então, aí eu me pergunto, né, como é essa prática psicoterapêutica, né, como é que isso acontece? Então, eles iniciam, né, com duas pessoas, eles se encontram, né, para compreender o que se passa no inconsciente de uma delas. Então, esse paciente, normalmente, ele tem conflitos, né, tem alguns sintomas, tem algumas insatisfação. E, através desses sonhos, vai ser possível compreender o que existe de mais profundo nesse paciente. Né? Então, a psicoterapia, ele apoia, né, em educar esse paciente com a finalidade de ele escutar a si mesmo. Então Jung afirma também que é difícil também a gente traduzir os próprios sonhos. Então, ele faz uma alusão, né? A gente enxergar, porque a gente acha que não traduzir sozinha, eu sei traduzir meus sonhos, né? Ou pega aquele livro dos sonhos, vamos lá, dizer o que cada um significa, né? Mas as coisas não são bem assim. Então, assim, ele faz uma alusão a gente enxergar o que se encontra em nossas costas, né? Como é que a gente vai conseguir enxergar, né? Então, o mundo dos sonhos, ele só é realmente terapêutico com a existência desse diálogo, né? Ele precisa existir esse outro. Então, tem que ter essa realização mesmo de existência. Então, ele fala também com relação a que durante essa análise é necessário também essa ampliação das imagens, né, oníricas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente diz que sonhou com água, né? O paciente diz que sonhou com água, mas não é só a água em si. Então, essa ampliação dos sonhos, e para se evitar também esse reducionismo, né? Então, tem que saber qual é a cor dessa água, onde ela está, entendeu? E, assim, saber também a história do analisando, né? O conhecimento que ele tem, né? Sobre esses símbolos, sobre a coletividade. Então, é necessário. Então, sim. Então, no confronto com o nosso consciente, né? Com o inconsciente, que os nossos conflitos da personalidade surgem, equilíbrio para torná-la assim, uma totalidade. Então, assim, quem realmente quer um desenvolvimento profundo, né, dentro da nossa psique, é o caminho, né, e percorrer esse caminho da individuação, os sonhos, né, pelo que foi estudado e pesquisado, ele realmente estabelece as etapas necessárias, assim, para esse processo. Então, assim, vale muito a pena. Então, eu pude compreender, né, essa importância durante essa pesquisa de estudar essa análise dos sonhos. E para mim foi maravilhoso, porque é uma coisa também que eu gosto muito. E
e essa contribuição que ele tem mesmo nesse processo de individuação, né? Que é realmente um processo, né? Como a Roberta falou, a gente não existe você, como eu posso dizer, uma individuação é um ponto que você tem que chegar, entendeu? Na verdade, é o processo em si. Então, é isso. É isso aí. Quem quiser falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, deixa aberto. Não sei se eu falei rápido demais. Foi uma ótima apresentação. Alguém mais tem algo a falar? Aqui, Roberto, Rodrigo. Eu abri o tempinho para eles fazerem as perguntas e vocês responderem. Pode ser? Pode ser. Tá certo. Deixa eu Pode iniciar ser, aqui. Mônica Dias perguntou qual o pré-requisito. Mônica, você estava falando isso sobre o grupo de extensão ou não? A gente também estava respondendo aí. Eu acho que tem a ver com a O extensão. grupo de extensão, né? Ed já até respondeu sobre isso. Então, eu vou pular essa pergunta, tá bom? A Isis Alexandria perguntou também sobre a extensão, e o Ed respondeu. E o Felipe Amorim perguntou: a psicologia não pode se converter nela mesma numa cosmovisão, mas sim contribuir significativamente para uma cosmovisão. Não é isso? Seria isso mesmo? Isso, Felipe, né? As visões de mundo, enfim, se a gente fosse estudar, falar das visões de mundo, a gente teria aí uma palestra, né? Perceber o mundo. Eu sempre falo que é uma perspectiva de se enxergar o mundo, a psicologia é uma perspectiva de se enxergar o mundo, assim como as diversas abordagens teóricas dentro da própria psicologia, né? São visões de mundo. Inclusive, Jung vai falar disso também na obra dele, vai falar dessas diferenças, inclusive, dele e de Freud, né? Por terem visões de mundo diferentes. E aí ele tem uma fala, assim, muito bacana, que ele não deseja que ninguém se torne junguiano, porque ele não prega partidários cegos, né? Mas que ele só deseja que as pessoas possam pensar por si mesmo, entender o mundo a partir das suas vivências. O que ele propõe é mais uma possibilidade de se enxergar o mundo, e não como um detentor de uma verdade única. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, e eu sempre trago também, quando estou falando, né, sobre isso, para a gente também não psicologizar o mundo, entendendo que existem outros pontos, outras perspectivas, de outras visões de mundo, outras maneiras de se estar no mundo, né? Enfim, é uma discussão interessantíssima esse ponto, e na psicologia a gente tenta trazer isso, a diversidade, quando a gente marca, por exemplo, uma semana dessa de psicologia, que a gente tem uma diversidade, a gente está trazendo visões dentro da própria psicologia, né? Porque eu costumo dizer, né, e como dessa ideia, que o ser humano não cabe numa teoria, ainda não cabe, né? E não sei se um dia vai caber numa teoria e que dê uma visão e explique tudo dentro dessa perspectiva. E é interessante que a gente está vivendo um momento que a gente cobra muito disso, né? Que a gente quer algo que não responda. E aí Jung traz também, como ele parte de uma base filosófica da gnose, que o que faz com que a gente continue é da ordem do mistério, é a descoberta, faz com que a gente continue aí buscando compreender as diferentes visões de mundo e desenvolvendo visões de mundo diferentes também. É isso mesmo aí que você falou, Felipe. Próxima pergunta é da Mônica Dias. Ela pergunta: dentro da teoria analítica, o site terapêutico é um espaço dialógico entre cliente e terapeuta na prática, ou é apenas um entendimento teórico da terapeuta? Não, sempre um espaço. Acho que quer falar, Rodrigo, sobre a prática? Eu estava falando da prática que trouxe essa questão do dialético, né? Acho que eu poderia falar um pouquinho disso. Pode repetir a pergunta? Posso. Dentro da teoria analítica, o site terapêutico é um espaço dialógico entre cliente e terapeuta na prática, ou é apenas um entendimento teórico da terapeuta? É o que eu estava falando logo no começo, né? Da minha fala. O espaço da clínica, do setting terapêutico da psicologia analítica é, primeiro de tudo, uma relação dialética. É uma relação entre as pessoas. Ele começa falando aquela frase famosa dele, né?
conheça as teorias, conheça as técnicas, sabe aplicar as técnicas, mas na hora mas quando estiver com o seu cliente, seja uma pessoa. Antes de tudo, primeiro, um local onde nós vamos estar presentes de uma maneira pessoal, de uma maneira realista, de uma maneira cristalina. É um ambiente de uma relação realmente dialética. E uma coisa que vai acontecer muito, quando o paciente traz alguma coisa, existe algo que ele traz que vai manifestar nele e vai manifestar em você. Certo? Tudo que está ali dentro do setting terapêutico responde para todos nós dentro do ambiente. Então, vai falar alguma coisa para mim, vai falar uma coisa para ele, vai falar uma coisa para mim. Né? É uma coisa que é muito importante. A técnica que a gente está aplicando lá para o paciente, quando a gente está falando, por exemplo, de sonhos, olhe, veja seus sonhos, anote seus sonhos, é uma coisa que a gente tem que estar fazendo também para a gente, naquele exato momento, porque tudo aquilo vai se manifestar em conjunto. Então, realmente, não é um ambiente de aplicar puramente a técnica, na verdade, um ambiente de permitir esta relação possa acontecer, uma relação que possa haver troca, uma relação que possa haver verdade entre aquelas duas pessoas. Não sei se respondi, mas eu espero que pode ter ficado mais claro a questão. Próxima pergunta é do Felipe Amorim, é para a Roberta. E aí ele faz uma citação, na verdade, eu acho que ele quis complementar aqui e no final fazer uma pergunta. Ele diz, ao analista é indispensável ter uma visão, do contrário não pode ser analista. Partindo disso, no atendimento, o analista tem que estar disposto a colocar por terra suas notas. São na relação com o paciente, não busca de maior compreensão dele ou mantendo a sua, mas navegando no mundo deste paciente. Eu acho que foi uma fala já da própria resposta que ele deu, né? Só a complementação aí de Felipe, né? Sim. Do que ele já tinha falado, creio eu. E que você explicou também um pouquinho antes. O Érico também fez uma pergunta aqui. As definições como o inocente, o herói, o explorador, o tolo, o mágico, são da psicologia analítica? Se for, poderiam explicar que categorias são essas? Eu acho que é uma coisa complicada falar assim, se é da psicologia analítica. Não é bem eu acho até que Felipe responde, né? São nomenclaturas, são símbolos dentro dessa perspectiva da psicologia analítica, são símbolos arquetípicos, né? A gente vai falar da jornada do herói, vai tornar ali alguns elementos simbólicos do arquétipo. Foi mais ou menos a resposta que Felipe deu ali, e a gente tem alguns exemplos, e esses são um deles, né? De possibilidades simbólicas. Não é o arquétipo em si, nunca é o arquétipo em si, porque a gente não tem acesso direto ao arquétipo. São representações simbólicas que aparecem no arquétipo. Então, assim, não é da psicologia analítica, né? É uma simbologia que é utilizada para se falar de determinados elementos da psique, dos arquétipos que estão lá no inconsciente coletivo. Tá? É nessa perspectiva aí. Isso aí tem essa questão muito importante, a questão do símbolo dentro do setting terapêutico da psicologia analítica, né? De como o símbolo ele é exatamente esse ponto de encontro entre o que existe de mais profundo do inconsciente e que é possível de se comunicar entre a consciência. É um pouco o meio termo entre o que dá para a consciência e o inconsciente se comunicarem. Então, às vezes, vai aparecer essas questões dessas imagens do velho sábio, do herói, mas eles realmente, assim, eles vão ser símbolos, não, realmente, como o Roberto completou, são símbolos que a gente usa, né, interage, mas realmente não são necessariamente a observação direta do arquétipo. E também é uma coisa importante, uma coisa curiosa, não é um produto da psicologia analítica, mas é algo que ela reconhece da psique do indivíduo, da manifestação que a pessoa traz do processo dela.
O Edson Santos tem uma pergunta para a Roberta. Quais as consequências para o distanciamento do seu próprio eu? Se puder citar sintomas fisiológicos, biológicos e gerais, fico grata. Né? As consequências eu acho que assim são das consequências bem grandes, eu vou falar aqui mais simples, né? Até as consequências que vão para o sintoma, que vão para o corpo, né? Você deixar uma despersonalização, entre aspas, também essa palavra. Então, cada vez que a gente se distancia da gente mesmo, a gente pode ter consequências. Por exemplo, eu posso estar aí tendo repetições da minha vida, de histórias, de comportamento, e sem me dar conta que eu estou sendo aí guiado por um elemento do inconsciente que eu não estou dando conta. E aí eu vou repetir aquele comportamento, né? Por exemplo, ou eu posso ir para um sintoma, pode ir para um sintoma somático, eu posso ter ansiedade, pode ter uma patologia física, né, associado a esse distanciamento de quem eu sou. Então, isso pode acontecer em vários níveis, digamos assim, né? Eu gosto muito a ideia da psique, como eu falei no início, que ela está sempre trabalhando a nosso favor. É como se a psique estivesse o tempo inteiro chamando a gente para se reconhecer, como Carla falou aí, é um processo natural. Cada vez que eu vou negando, eu vou me distanciando disso, a conta vem. Eu costumo brincar dizendo que a conta vai chegar. E a conta pode chegar nas repetições, pode chegar no sonho, ou pode chegar no sintoma, ou pode chegar de uma maneira mais grave, né, nesse sentido acima, porque a psique ela vai precisar expressar isso que não está sendo visto, que não está sendo compreendido, não está sendo entendido pelo ego, tá? Mais ou menos assim. Eu sei que dá vontade de a gente detalhar algumas coisas, mas assim, o nosso tempo é um tempo reduzido. Lari já está aqui, tem um monte de coisa para falar também. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Além dessa, Sheila o quê? Angélica. Eu li Sheila ali e falei Sheila, que chegou depois, que avisou que chegou depois. Oxe. Tem mais algumas perguntinhas sim, mas a gente já vai encerrar. Só vou fazer mais 3 perguntinhas que tem aqui e aí a gente encerra para eu convidar os próximos palestrantes, tá bom? Tem aqui uma pergunta de Mônica Dias, em que ela diz o seguinte: como fazer emergir para a consciência os sonhos? A pessoa nunca lembra de seus sonhos. Por quê? Repete a pergunta. Como fazer emergir para a consciência os sonhos? A pessoa nunca lembra de seus sonhos. Por quê? É uma coisa curiosa sobre isso, né? Os sonhos, isso a gente tem pesquisa de vários lugares, não só da psicologia analítica. Nós sempre sonhamos, todas as noites nós sonhamos. Mas realmente, assim que acordamos, a tendência é nós esquecermos dos sonhos logo. Então, é muito comum a gente acabar não lembrando, se a gente não parte para alguns exercícios de rememoração dos sonhos. Então, um deles, que a gente usa muito dentro da terapia analítica, é a questão do diário de sonhos. Você todo dia anotar seus sonhos. Você acorda, você já tem lá seu diáriozinho do lado. Você acorda, você já anota seu sonho. Qual foi o sonho que você lembra naquele momento? Você anota. E uma coisa interessante, às vezes você anotar também assim, quais são os sentimentos que aquele sonho traz, qual é a situação que aquele sonho traz. Você acorda bem, você acorda mal, você acorda sentindo alguma coisa. E poder anotar isso também, porque perceber isso. Uma coisa que a gente vai começando a perceber muitas vezes quando a gente vai acompanhando vários sonhos é a questão do tema ou do motivo. Ou seja, aquela sequência seja uma imagem, uma temática, uma situação que vai se repetindo constantemente. E a gente começa a perceber isso. Então, às vezes, a gente acha que não tem muito sonho. Quando a gente não percebe, passou um mês, a gente já anotou 30, 50 sonhos no diáriozinho ali nosso. Então, é uma técnica. Você vai perceber que você vai começar a lembrar mais e mais e mais quando você começa a fazer esse esforço. Uma pergunta agora para a Carla, do Edson Santos, é o seguinte: qual a relevância dos sonhos para o autoconhecimento, sendo que a neurociência relata ser um momento de acomodação dos acontecimentos do dia? Não entendi. Qual a relevância dos sonhos para o autoconhecimento, sendo que a neurociência relata ser um momento de acomodação dos acontecimentos do dia?
Como eu falei, né, durante, né? Falei assim, quando a gente sonha, a gente acaba tomando consciência de si, né? Porque, assim, como eu informei, a gente tem o nosso consciente e o nosso inconsciente, né? Tudo que está no nosso inconsciente, a gente, aparentemente, a gente não lembra, né? A gente, de alguma forma, a gente restringiu aquilo e ficou no nosso inconsciente. E para trazer isso para a consciência, né, aí que vem os sonhos, entendeu? E isso faz com que a gente manifeste o nosso inconsciente e torne-se consciente de si. E isso facilita nesse autoconhecimento. Respondeu? Deixa eu só complementar vai lá, Roberto, a resposta, Carla. Respondeu sim, respondeu parte. Deixa eu só trazer as informações além. Veja só, tem alguns pontos que assim, a gente não tem como aprofundar aqui, mas o sonho ele não está totalmente à margem da consciência, né? Por isso que muitos dos nossos sonhos também têm a ver com resquícios diurnos, tem a ver com outros elementos. O que a gente trabalha, o que Carla explicou, né, é a simbologia que está aí, porque a gente entende que o sonho, dentro dessa perspectiva, ele se utiliza de uma linguagem simbólica, não o porquê, mas para que, neste momento da minha vida, eu preciso acessar esse conteúdo. Tá? Enfim, teria uma explicação aí mais profunda, mas só para você entender que uma coisa ela não são excludentes, tá? São elementos aí, possibilidade de se enxergar esse fenômeno e que em alguns momentos eles entrelaçam até em relação a isso. Nas fases do sono, o momento que a gente sonha, o fato do sonho estar completamente inconsciente, enfim, tem alguns elementos interessantes aí que a gente poderia falar, tá? Então, acho que é isso. Pessoal, para encerrar, eu vou fazer essas três últimas perguntas aqui. E aí, quando eu finalizar, vocês respondem, pode ser? Para finalizar aqui, pessoal. Seria possível explicar o conceito de complexo da teoria junguiana? Segunda pergunta seria, na verdade, para vocês indicarem algum livro sobre psicologia analítica. E a terceira seria para explicar um pouquinho mais sobre a caixa de areia. Minha gente, essas três eu vou responder aqui. Os colegas complementam, já respondo e me despeço também disso. Para explicar complexo, o Felipe até brincou aí, é complexo, né? Complexo é um aspecto do inconsciente pessoal que tem o núcleo arquetípico e o entorno é questão de energia psíquica e são elementos aí da nossa vivência pessoal que foram, entre aspas, jogados para o inconsciente e que estão ali em torno desse tema central arquetípico. E se assim, é uma explicação muito simples ainda do que é complexo, porque necessitaria realmente de um tempo maior para explicar. O complexo está no inconsciente pessoal, faz parte das minhas vivências, aquilo que foi, por algum motivo, rejeitado por uma forma de proteção do ego, que foi lá, entre aspas, mandado para o inconsciente, tá? Esse seria assim, uma explicação bem geral do complexo, e esse complexo ele é carregado de energia, e ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar tanto no que a gente chama de constelação do complexo, que aí teria uma outra explicação, ou quanto, como eu falei com a pergunta de Edson, se eu não me engano, das nossas condutas, né? A gente é guiado, às vezes, pelo inconsciente, a gente é guiado por um complexo sem se dar conta disso, porque a gente não reconhece ele como sendo nosso. Então, esse é um ponto. O livro, assim, eu sempre gosto de recomendar para quando a gente vai se aproximar da teoria, e eu gosto muito de recomendar o Memórias, Sonhos e Reflexões, porque é a biografia de Jung, ele vai falar um pouco da vida dele e vai fazendo associações à própria teoria, né? A visão de mundo dele, né? Então, ele vai falando sobre ele, vai pincelando um pouco dos conceitos que ele criou. Então, Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung, e tem um inicial, que é de um pós-junguiano, que escreve, ele é bem didático, porque ele é separado por temas, então você vai encontrar assim, inconsciente pessoal, que é inconsciente coletivo, arquétipo, as definições da psique. Você vai encontrar bem separadinho, que é o mapa da alma de Murray Stein.
E aí eu vou deixar o jogo de areia para Rodrigo falar, que é falar um pouco da parte prática, e me despedir de vocês. Foi maravilhoso estar aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades de falar de psicologia analítica, e que a gente continue essa semana se enriquecendo com as informações e aprendendo sempre um pouquinho mais do que a psicologia tem nos oferecer. Obrigada, Angélica, obrigada, Rodrigo e a Carla por ter topado também estar aqui. E Lari, sucesso aí, que já vamos escutar a Lari também. Beijo, gente. Legal, Bé. Eu queria acrescentar só mais um exemplo de um livro também, que é o Homem e Seus Símbolos, que eu acho que é um livro muito legal, é escrito pelo próprio Jung também. Tem várias coisas, era escrito numa linguagem bastante acessível, então eu acho que é um outro bem legal, tem uma edição nova dele bem legal, cheio de imagens, cheio de descrições maravilhosas. Então, é um outro livro que eu recomendaria muito, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Quanto à questão da caixa de areia, vamos lá. A caixa de areia é uma coisa complicada, às vezes, de descrever. Porque a caixa de areia, quando a gente olha, em princípio, ele é uma caixa de areia, realmente, são duas, na verdade. Uma caixa com areia, é uma areia particular, especial, bem limpa, para poder a pessoa poder manipular, em uma caixa de um fundo azul. E junto com esta caixa de areia, a gente apresenta uma sequência de figuras, pequenas imagens, bonecos, casas, várias imagens. E o objetivo é que a pessoa possa poder interagir, ela pode mexer, modelar todo o ambiente da caixa, trabalhar com as figuras, trabalhar com qualquer objeto que a gente possa deixar ali disponível para a pessoa. E dentro daquilo ali, a gente permitir que a pessoa possa manifestar suas questões, suas simbologias dentro dali. É uma coisa interessante porque parece que é só fazer uma brincadeira, né? Mas dentro de um setting terapêutico, ela vem associado com a sequência de outras técnicas, muitas vezes, por exemplo, com o próprio sonhos, com o diálogo, em que dentro daquilo ali, dentro desse diálogo, dentro desses sonhos e dentro dessas outras representações que o paciente traz, ele traz imagens, ele traz símbolos, como o nosso colega ali falou na pergunta, né? Traz uns símbolos, traz um mago que aparece, traz um herói, traz um cachorro, uma casa. E poder colocar aquilo ali, poder ter todo este ambiente de manipulação, onde ele pode buscar representar de uma maneira mais concreta aquilo ali, permite que ele possa interagir com esta simbologia de uma maneira muito particular, muito mais forte do que poderia para simplesmente um falar, né? Então, ele é muito usado para a gente poder permitir mais essa manifestação. Eu já tive situações, por exemplo, de pessoas que completamente travadas em tudo. A gente tenta colocar os sonhos, a gente tenta colocar um desenho, tenta colocar uma modelagem, tudo. Não sai nada. E simplesmente deixa aquela caixa de areia ali, deixa ele simplesmente, a gente continua conversando, ele vai fazendo, ele vai começando a colocar as coisas, ele vai começando a manifestar. Então, uma caixa de areia ele funciona mais ou menos assim. Não é difícil você achar. Você bote no Google, bote lá em qualquer coisa, bote lá caixa de areia terapêutica, que você vai ver, vão ter imagens, vão ter coisas. Muitas vezes as pessoas tiram fotos para demonstrar mais ou menos como é que é. Tá certo? Então, mais ou menos assim que ele funciona, é mais ou menos assim que ele é representado. Espero poder ter falado no espaço mínimo que a gente tem aqui para poder apresentar uma coisa que às vezes é tão mais rico e mais complexo. Eu quero agradecer a contribuição de vocês, Rodrigo, Roberta e Carlos, nesse primeiro momento. Se vocês quiserem continuar conosco aqui nesse momento, podem continuar, tá bom? Já tem a próxima apresentação. Muito obrigada aí pela contribuição. Eu vou convidar agora a psicóloga Larissa Correia Mendes Gonzalez, especialista em saúde hospitalar, especialista em gestão e procedimentos para a doação e transplante de órgãos e tecidos,
especialista em teoria da clínica psicanalítica, atua na área de docência e assistência de psicologia da saúde, com ênfase na área hospitalar e atenção básica, experiência em psicologia jurídica e prisional e professora no curso de psicologia da Unilauro de Freitas. Convido também a graduanda em psicologia pela Unilauro de Freitas, Catarina, a graduanda em psicologia pela Unilauro de Freitas também, Islane Oliveira dos Santos, e o graduando em psicologia também pela Unilauro de Freitas, Micael Henrique Barros. Os palestrantes discorrerão nesse momento sobre pesquisa acadêmica e práticas em psicologia hospitalar. Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite. Angélica. Estavam antes numa palestra muito interessante, que a nós da Liga é especialmente cara, que fala da questão do inconsciente e há essa interface entre a escuta clínica no hospital e a psicanálise, né, nas leituras que fazemos na Liga, e falar de psicanálise é falar de inconsciente, falar de psicologia analítica também é tratar dessa dimensão de inconsciente, da onde somos, onde não sabemos, né? E eu acho que Roberto é muito brilhante e todos os demais que puderam contribuir nesse sentido. Angélica já me apresentou. A gente tem aqui parte da diretoria da Liga, né? Micael Henrique é presidente da Liga de Psicologia Hospitalar da Unime Lauro de Freitas. Catarina Sotensek é diretora de marketing, responsável pela imagem da Liga. Então, quem não nos segue, por favor, siga-nos no Instagram. Islane Oliveira dos Santos, ela é diretora acadêmica da Liga, popularmente conhecida como a nossa garota Lattes, né? Que é alguém muito imbuída aí nessa dimensão de pesquisa. Aliás, todos são, e é a partir dessa experiência, dessas narrativas que vamos falar um pouco hoje. Os ligantes vão tomar esse protagonismo no relato dessa imersão e do aprimoramento que nós fizemos em outro estado do país, recentemente, antes da pandemia, e do lugar de orientadora acadêmica, eu vou falar de algumas peculiaridades. Primeiro, eu queria introduzir para vocês... Angélica, eu só preciso de ajuda, que aqui no Google Meet eu não consigo ver as perguntas. Você consegue remeter para mim depois? Sim, as perguntas vão ser no final da apresentação. Pode ficar tranquila que eu estou anotando e ficar no final, viu? Ótimo. Obrigada, Angélica. Nada. Que a gente fica mais tranquilo para debater e que vocês possam também verbalizar algumas questões, perguntar outras. E como, pelo que eu vi, a gente tem um público bastante heterogêneo, é importante falar que a psicologia hospitalar é um ramo da psicologia da saúde, eminentemente voltado para uma prática. Então, quando a gente pensa no escopo da psicologia hospitalar, a gente pensa em um contexto de atuação de uma prática clínica, mas uma prática clínica em extensão, porque não é uma prática clínica em intenção, ou seja, o setting adverso, o enquadre é um outro enquadre, a dinâmica e a pulsação do hospital em alguma medida até subversiva, se a gente pensar na clínica tradicional. E, efetivamente, a gente está falando de um contexto de autodinamismo e de temáticas muito delicadas, por isso que eu gostaria de parabenizar esses ligantes, porque a imersão nesse contexto e todos os outros estagiários em hospital são bastante corajosos por se defrontarem com temas de, acima de tudo, castração simbólica. E o que eu estou chamando de castração simbólica na Semana de Psicologia? Do limite, da impossibilidade, do não poder, do não saber, de estar nessa posição de regressão e desamparo que a doença nos coloca. Agora a gente vê Islane, linda e plena, como sempre. E o processo de adoecimento traz essa posição de regressão, de desamparo, em maior ou menor medida para os sujeitos. E a gente pode dizer que o sofrimento no contexto hospitalar se divide entre estar hospitalizado, e aí nada mais atual do que falar de confinamento, ou estar em um adoecimento, né? Então, alguns pacientes sofrem mais por estarem fora de seu ambiente, num processo de despersonalização, que a lógica do controle, da organização, da massificação dos corpos do hospital
impõe, mas outros sofrem mais pela condição de adoecimento, mesmo que seja um adoecimento reversível, mesmo que seja um adoecimento que tenha uma proposta curativa e um prognóstico, né, que é o que se espera. A gente em psicologia tem essa proibição do conselho de falar de prognóstico psicológico, ou seja, não temos como prever como psicicamente um indivíduo vai se desenvolver, mas na medicina isso é possível, né? Quer dizer, o curso da doença pode ser previsto. Embora haja muitas vezes um prognóstico favorável, esse paciente fica absolutamente devastado. Essa introdução, então, é para falar para vocês que é de uma sutileza e de uma delicadeza a inserção e a nossa prática no hospital, que é só pela via da vivência, da experiência e dessa praxis mesmo que a gente consegue efetivamente aprender. Não só aprender esse dialeto biologicista, porque o educador físico também é um profissional de saúde, mas pouco está no hospital, mas nós e assistentes sociais somos os únicos profissionais que não têm essa formação mais biologicista, como fisioterapeuta, a fono, a TO, o médico, enfermeira, nutricionista. Então, a gente tem um esforço aí de acurácia desses ouvidos e de se adequar, de alguma forma se adaptar, e isso impõe também a gente um lugar, de alguma forma, estrangeiro, mas não sem lugar, né? Eu costumo dizer que a entrada no hospital do psicólogo não coincide com a inserção no hospital, porque se formos pensar na inserção, a gente vai pensar num lugar simbólico, né? E de pertencimento, de validade, de função, de retificação de algumas posturas, de algumas práticas, e isso é totalmente alinhado, embora se pense ainda, infelizmente, que a psicologia hospitalar é muito elitista e faz apenas um acolhimento. A gente sabe que a psicologia hospitalar, ela vai totalmente na direção do que prevê o nossa região, especialmente, dos direitos humanos, né? De vedar quaisquer práticas de violência, de segregação, de destituição da subjetividade e quaisquer práticas excludentes aí nesse sentido. Bom, vou deixar para os meninos falarem mais da Liga. Por hora, eu queria dizer do lugar de não ligante, né, de professor orientador, da satisfação pessoal e profissional de troca, de estar inicialmente nesse lugar de transmissão, mas efetivamente num lugar de muito aprendizado. Tem diversos ligantes que não estão mais aqui, que, enfim, participaram desse processo, mas eu tive a grata oportunidade de estar com pessoas bastante investidas e desejantes, né? Não estou falando só de Catarina, Slaine e Micael, mas de pessoas bastante comprometidas. Às vezes a gente acordava às 6 da manhã, ia para o hospital, ia para outro, olhava e estudava alguma coisa, e ninguém queria sair na sexta, porque no sábado de manhã estava em outra pesquisa, e eu tinha um voo, e eles não dormiam, mas estavam cansados, estavam se arrastando, mas iam com muito desejo, e isso é muito gratificante para nós que estamos nesse lugar de orientador ou professor, independente da área de hospital, né? Pensar que uma liga de psicologia hospitalar, e aqui cabe a fundadora da liga foi Vanessa Araújo, ela já se formou, ela não está aqui nesse momento. A Vanessa formou ano passado e foi uma ideia maravilhosa. E falar assim que, nesse sentido, eu posso dizer, porque é de um lugar de arrogância, porque não é um mérito meu. A LIAP, o NIME, é a primeira liga de psicologia hospitalar do Brasil. A gente tem temas transversais, como tanatologia, morte, cuidados paliativos, mas de ligas multiprofissionais, coordenadas, às vezes, por fisioterapeutas, médicos, mas uma liga composta apenas por estudantes de psicologia de mineditismo, né? Então, fomos o primeiro, me ajudem, eu sempre me atrapalho, Minas ou o lugar do Centro-Oeste? Micael, vocês lembram? Onde tem a segunda liga? Em Minas mesmo. Minas mesmo, né? Que a gente viu no Congresso.
mas eu brinco com eles que eles são primerianes, né? Como dizem os jovens. E é um mérito. Então, nesse sentido, eu só queria parabenizar mesmo vocês, agradecer por esse percurso. E eles vão falar de um percurso muito especial, efetivamente, e academicamente, para a gente que é essa prática acadêmica. Vamos lá, então. Pessoal, muito boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Ano passado, né, eu organizei, em especial, está falando de um lugar muito, apesar de confortável, muito desafiador, mas de muito investimento que tem sido a psicologia hospitalar e tem sido, de alguma forma, poder estar andando junto com essa equipe aí, junto com a Larissa, orientando. E de antemão, parabenizar a todos, né, a todos os estudantes e profissionais que talvez já estejam aqui, pelo Dia do Psicólogo, pela Semana do Psicólogo aqui representado, tá? Catarina já colocou a apresentação aqui. Pode dar início, Kátia, que eu vou acompanhando aqui. Deixa eu abrir aí. Bom, nós iremos falar hoje... Pode voltar para o primeiro, por favor. Nós iremos falar hoje sobre essa imersão que fizemos, como a Larissa já adiantou, sobre a imersão no estado de São Paulo, né, em alguns dos principais hospitais. De primeiro, falando que foi trazido como uma proposta para Larissa, por Larissa, como uma ideia, né, megalomaníaca, e nós da Liga, com muito orgulho, tivemos o prazer de abraçar e vamos tentar, de alguma forma, trazer aí esse percurso. De antemão, estou aqui em nome da Liga, como presidente da Liga, como a Angélica já falou, sobre o oitavo semestre, e vamos estar falando, nós, a diretoria, vamos estar falando um pouco desse percurso, como foi a imersão. Pode passar, Kátia. Bom, queremos começar falando sobre quem é a LIAP, né? Apresentamos como acadêmicos, somos acadêmicos em psicologia, aqui na Faculdade Unime, e sobre a orientação de Larissa como especialista em psicologia hospitalar na modalidade de residência pela UFBA, e temos como objetivo a criação de um espaço de discussão, planejamentos, com maior compreensão do meio e aprofundamento de ensino. E aí aproveitar esse momento também para ressaltar a importância de uma liga acadêmica, né? Primeiro, como a Marisa ressaltou, somos a primeira liga acadêmica de psicologia hospitalar do Brasil, e também na Unime, no curso de psicologia, somos também a primeira liga, né? E é um prazer, e no lugar tanto de ligante quanto de presidente, e poder ter acompanhado, inclusive, esse começo de mês agora eu faço um ano dentro da liga propriamente dita. É um prazer no sentido de, eu pretendo, por exemplo, fazer uma residência, então uma liga acadêmica na área de saúde conta muito, o aprofundamento teórico e prático que a liga disponibiliza, as sessões acadêmicas, né, que nós fazemos nesse entorno aí, os eventos que participamos, que fomos convidados para participar, então essa troca aí sempre, e sobretudo também a iniciação científica, né, que às vezes a gente, de faculdade particular, tem um pouco de cobrança nisso, então as ligas têm essa importância aí muito maravilhosa. Pode passar, Kátia. Bom, então quem somos? Aí tá da direita para a esquerda, a primeira organização aí da liga, algumas das meninas que fundaram a liga, que estiveram aí de alguma forma na frente, que é sempre muito emocionante ver, e que eu do lado de fora, como não tinha entrado na liga antes, sempre via como pessoas muito empenhadas, muito desejosas, e sempre quis fazer parte. Muito bom ver isso. Pode passar. Bom, então, como conseguimos ir a São Paulo? Depois dessa proposta de Larissa, sentamos e começamos a ver quais possibilidades tínhamos para poder desenvolver e levantar valores aí para poder ir, né? E, afinal, em 2 meses, levantar aéreas, hospedagem e todos os gastos que pode se ter. Então, começamos a fazer uma vaquinha online, né? Ao qual investidores e patrocinadores puderam, de alguma forma, né, colocar valores ali. Tivemos o brechó LIAP, ao qual algumas pessoas doaram roupas, sapatos, objetos, e vendemos ali no pátio da Unime. E tivemos também a feijoada beneficente da LIAP. Foi um dia de domingo, um evento maravilhoso, ao qual tivemos a doação e podemos fazer essa feijoada aí também
para poder somar nesse valor. Tivemos também uma rifa que colocou produtos de beleza e um smartwatch também. Então, essas foram algumas frentes que levantamos dinheiro. Então, assim, alguns conseguimos que, eu acho que metade dos ligantes irem de forma com passagens aéreas, hospedagem totalmente pagos, né? E outra metade, de alguma forma, tiveram seus investimentos aí. Então, foi muito recompensador para a gente. Pode passar. Bom, tivemos também duas parcerias muito importantes que quero ressaltar aqui também, que é a Clínica Olos. É uma clínica Desculpa, Micael, só te interromper. É importante falar o total de ligantes que tivemos, né? Que foi um total grande. Foram 12 ligantes, não foi isso? 12 ligantes, foram 11 mais mais Larissa, né? Então foram 12 pessoas que viajamos aí juntos. Imagina, 11 mulheres e um homem, tá, gente? Então, ressaltar aí que foi uma situação. Então, tivemos também a Clínica Horus, que foi uma parceira nossa aí, que pôde estar fazendo investimento também nessa nossa viagem, nessa nossa imersão, que é uma clínica de psicologia e psiquiatria, e tínhamos também o NCTO, né, que é um núcleo de cirurgia e obesidade aqui de Salvador, muito bem recomendado, inclusive a nossa orientadora Larissa compõe também, faz parte da clínica, não é mesmo? E tivemos também a doação parte deles. Então, foi algumas das frentes aí que puderam fazer doações para a gente e patrocinar, né, sobretudo. Pode passar. Bom, e aí essa primeira foto a gente no aeroporto, quase 3 horas da manhã, no Guarulhos. Alguns nossos ligantes, que inclusive né, nunca tinham andado de avião, foi uma oportunidade boa também, para além né, da imersão, e aqui falando de um lugar, foi um momento muito gostoso também de entrelaçamento, né, entre a equipe, de poder um conhecer o outro, de poder crescer um com o outro. E aí ao lado foi um grupo chamado ABC da Psicologia Hospitalar, é um grupo no WhatsApp de psicólogos que fazem alguns cursos e são frente aqui no Brasil. E eles em contato com nossos ligantes, a Amanda promovemos aí esse encontro, esse café delicioso, onde podemos ter bastante trocas e até hoje aí esse network pode ser entrelaçado aí de uma forma muito maravilhosa. Pode passar. Isso, lembrando que a ABC da Psicologia é uma página também no Instagram, que é uma das mais famosas na área, né? Para quem tem interesse, eles sempre estão postando conteúdo sobre essa área, postando cursos, né? Para quem quer prestar residência. Então, uma indicação aí bastante legal para vocês. Cursos e orientações. É uma página muito maravilhosa, de verdade. Vale a pena lá conferir quem tem esse apreço aí pela área da psicologia hospitalar. Perfeito, Carlos. Obrigado. Bom, e aí eu vou falar particularmente da experiência que eu tive, que foi no Hospital do Rim. Para quem não conhece o Hospital do Rim, ele é referência em transplante renal e substituição de rins doentes por um rim saudável. Então, um doador vivo ou cadavérico né, participa desse processo aí, o tratamento de escolha para os pacientes. O Hospital do Rim, ele é referência, né, tanto no país quanto fora, referência na América Latina, e ele faz cerca de 900 transplantes por ano. Então, a gente tem noção aí. Engraçado que o doador mais jovem ele tinha 2 anos e o mais idoso 76 anos. Então, a gente vê que ele pega uma frequência muito grande, né, de pacientes que vão. No dia eu fui com uma das ligadas, foi a Amanda, a gente teve a oportunidade de ver, inclusive, pessoas né, de outros países lá, aguardando. A psicóloga que recebeu a gente, ela explicou, né, que realmente saem pessoas de outros países por conta de ser realmente um hospital de referência. E aí, maravilhosamente, também é um hospital que é 80% do SUS. Né? E aí um pouco da prática, pode passar? Um pouco da prática, tivemos aí a prática dentro da CTI, do pronto-socorro, da nefrologia, do ambulatório, e participamos da visita multi. O CTI lá no Hospital do Rim tem mais de 16 leitos, esse em específico, bem complexo. Eles têm um método específico de tratamento humanizado, onde possibilita que o paciente geralmente não seja traqueostomizado, então ele passa um período muito menor na intubação para poder ter essa resposta corporal.
O pronto-socorro também lá é referência em nefrologia, que é essa questão dos transplantes, né, essa questão renal aí. No ambulatório, eu tive a experiência de poder ir participar de um atendimento com uma psicóloga, e Lívia é o nome dela, e de um senhor em específico, e eu pude ver um pouco dessa experiência no sentido de como a psicologia é demandada, né, de vários pontos de vista dentro do hospital, e poder ver também o posicionamento do psicólogo frente a essas demandas que são trazidas a ele, e poder direcionar, talvez cabe a mim, não cabe, quem direciona. Então foi sensacional. E uma outra experiência sensacional também foi a visita multiprofissional, onde diante de cada leito, a visita multi é composta tanto por médicos, dentistas, serviço social, o pessoal da enfermagem, os médicos, cirurgiões. Então, tem toda essa equipe aí multi que está presente e cada um, né, de acordo com a demanda, de acordo com o processo do paciente, vai dando o seu parecer e vão construindo essa visão multi aí, que é sensacional. Uma das fotos aí é da entrada, né, da UTI, e aqui tem alguns leitos, foram fotos que são disponibilizadas no próprio site da instituição, e fomos acolhidos lá, particularmente, de uma forma muito acolhedora, recebidos lá pela psicóloga. E outra coisa interessante, que tivemos a oportunidade de participar da orientação de casos de residência. Então, quando chegamos, os residentes que eles passam 2 anos, e a cada fim de ano eles têm que elaborar um projeto, e dentro disso tem a discussão para apresentar, frente à equipe multi também. Então, tivemos a oportunidade também de poder participar dessa visita aí e nos aprofundar um pouco, né, de como, e trazer perguntas de como é essa prática dentro aí. E o próximo foi a imersão na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. A Unifesp, ela é uma instituição, né, grande, tem muita responsabilidade aqui no Brasil, e ela contribui para a formação de profissionais de saúde provenientes de diversas disciplinas, né? Não apenas por meio do treinamento em serviço, como também por meio de cursos de graduação, residência médica e pós-graduação. Então, eles recebem pessoas e profissionais, né, das mais diversas áreas para essa imersão e para poder, de alguma forma, estarem discutindo e crescendo, e são, inclusive, referências na área de promoção de pesquisa. Eles são sempre à frente. Tá? E engraçado que eu estava observando no site, eles têm como missão a promoção do atendimento em alta qualidade existencial aos pacientes gravemente enfermos por meio da abordagem multidisciplinar. Então, eles valorizam muito não só o olhar médico tradicional, mas eles dão voz ao olhar a esse fisioterapeuta, né, que faz ali, tem uma escuta, que vê a evolução desse paciente, esse psicólogo está acompanhando ele, está acompanhando a família, ao dentista, por exemplo, que aqui, né, em Salvador é um pouco mais difícil de ver, por exemplo, que está dentro da área de saúde, também é muito importante na área hospitalar, ao nutricionista que está acompanhando ali a dieta daquele paciente. Então, é promover a visualização desse paciente, esse sujeito que está ali internado, como um ser realmente multi, né? Pode passar. E aí, na prática, podemos... aí eu na frente, né, do Hospital São Paulo, que é o Unifesp, aí a área central da UTI, e ali na frente de alguns ramos da UTI, que tem lá dividido por várias áreas dentro da UTI, um andar só para a UTI. Então, tem a UTI geral, neuro, trauma, foram UTIs específicas que eu tive a oportunidade de estar, né, presente. Então, eles conseguem fazer essa divisão e essa alocação do paciente de acordo com a necessidade, e o profissional vai também de acordo com a necessidade ali do paciente. E dentro dessas UTIs também tive a oportunidade de participar da visita multiprofissional, e foi, assim, particularmente um marco, né, na minha vida, uma oportunidade extremamente valorosa, a qual eu levo até hoje, inclusive, de poder olhar como é, né, para além dos estudos teóricos, como é que esse profissional realmente se coloca ali
em frente, inclusive, a vários outros na prática, né? A orientação de casos de residência também e a apresentação do TCC em um dos dias, onde vários, tanto do ramo da área da psicologia, da medicina, da odontologia, da nutrição, eles apresentam esse fechamento aí, que é do TCR, na verdade, do TCCR. Pronto, bom, eu fico por aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Islane. Estou no 10º semestre de psicologia na Unime e vim aqui falar um pouco sobre minha experiência na LIAP, né? Já estou na LIAP desde o início e minha experiência em São Paulo foi no Hospital Sepaco. Ele é um hospital privado, filantrópico, né? Ele trabalha tanto na assistência social, como também como SUS e convênios. Um pouquinho do hospital, para vocês terem uma ideia. Ele é um hospital de alta complexidade, ele tem enfermarias, apartamentos, UTIs, adultos, neonatal e pediatria. Pode passar. Bom, lá nesse hospital, eu atuei no UTI adulto, né? Acompanhando de forma observacional a preceptora, né, a psicóloga que atua no setor, e eu observei as visitas da equipe multidisciplinar aos leitos. É uma equipe, como o Micael falou, formada por vários profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, psicólogos, né, onde eles passam nos leitos durante o turno da manhã para passar o programa terapêutico e o prognóstico, né? O programa terapêutico de cada área e a previsão de como o paciente possa estar futuramente. Bom, basicamente é trabalhar a comunicação entre a equipe, o familiar ou acompanhante do paciente. Pode passar, Kátia. Bom, o psicólogo, minhas percepções, né, sobre o trabalho do psicólogo na UTI adulto. Bom, lá no CEPACO, na UTI adulto, atuavam duas psicólogas, né? Uma no turno da manhã, que atuava com as visitas aos leitos, e no turno da tarde, e fazia o acompanhamento dos familiares às visitas aos pacientes, que era o período de visitas. Eu não acompanhei esse período de visitas porque eu ficava no turno da manhã. Então, eu acompanhei a visita aos leitos, tá bom? Lá o acompanhamento psicológico não é 24 horas, então as psicólogas, elas ficam só no período da manhã e da tarde. Então, no dia seguinte, eu percebi que alguns pacientes já não se encontravam nos leitos. Então, lida com essa morte, né? A UTI é onde estão pacientes graves e tinha sempre essa angústia essa angústia de se no próximo dia esse paciente iria estar naquele leito. E às vezes acontecia de morrer. Então, e também tinha um manejo instantâneo da admissão de outros pacientes quando outros morriam. Então, o trabalho dessa psicóloga era gerir a comunicação entre a equipe, familiares e pacientes, tá bom? Muitas vezes mediando conflitos, né? Por falhas na comunicação e tal, e esclarecendo alguns procedimentos médicos. Também faz o atendimento às solicitações da equipe e de familiares, ou também quando há percepção do psicólogo, né? Ela faz as próprias percepções dela, ela faz o atendimento. Ou seja, geralmente o que ocorria é que a equipe solicitava atendimento para os familiares que se encontravam muito angustiados com a situação daquele paciente, daquele ente querido. Lá no hospital, em todos os setores do hospital, é utilizado muito termos técnicos, como intubação, extubação,
e são termos que a gente não aprende na graduação. Então, para se inserir naquele contexto, eu percebi que a psicóloga se utilizou de muitos termos médicos para que ela pudesse trabalhar naquela dinâmica. Pode passar, Kátia. Bom, eu percebi que os familiares, eles viviam constante angústia e incerteza em relação ao quadro de saúde dos pacientes. Desculpa. Até porque são pacientes graves, então eles sentiam muita angústia. E demandavam mais o setor de psicologia, como eu falei, né? Até porque esses pacientes, muitas vezes, eles não estão conscientes. Não estão conscientes. Então, quem mais demanda é a família. Então, eu percebi que não havia muita aceitação da doença, havia culpabilização, né, externa dos cuidados, muitas vezes dos médicos, falando, ou das enfermeiras, falando que o médico não passou tal remédio, o médico deixou de passar tal remédio, e acabavam, né, dando essa culpa para grupos externos, né? E também percebi a dificuldade na vivência do possível luto, né? Conviviam constantemente com esse luto, com essa perda do paciente, desse ente querido. Bom, o paciente na UTI adulto, ele é constantemente monitorado. Geralmente, ele se apresenta inconsciente, como eu falei, ele não está acordado, geralmente ele se encontra entubado. E o psicólogo pode mostrar, quando o paciente ele está consciente, o psicólogo ele pode se mostrar disponível e verificar se há necessidade de atendimento a esse paciente, né? Essa escuta e sugestões para problemas que venham ocasionando angústia. Pode passar, cara. Bom, na UTI adulta, lá no Hospital CEPACO, já também a questão da visita assistida de crianças, né? É um protocolo institucional de agendamento, né, de lá do CEPACO. Ele não é constantemente feito, até porque é difícil a criança visitar aquele ambiente, né, de hospital, em que os pacientes eles estão em estado grave, entubados, né? Percebe-se que é um ambiente bastante pesado, angustiante para o adulto, quanto mais para a criança, né? Então, só há a demanda por uma visita assistida de criança quando percebe-se realmente uma necessidade. Por exemplo, quando o paciente ele já está no final da vida, já está no momento final da vida, ou está se sentindo muito angustiado, ou está naquela situação, está com muita saudade da criança, e isso pode ser um fator a melhorar a saúde desse paciente. Então, é verificada a demanda familiar, a demanda do paciente, né, dos familiares, e também da criança. E antes da criança ir, há uma preparação, né? Falar com ela que ela vai estar em um ambiente de hospital, que ela para fazer silêncio, que talvez por exemplo, o pai ou a mãe não esteja como ela lembrava antes, esteja um pouco magro, entendeu? Vai passando algumas informações para a criança para que ela não se assuste ao ver o ente querido, né? Então, pode também reservar uma sala para que haja visita, para que essa criança não tenha um contato direto com aquele ambiente da UTI adulta. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a experiência de Michelle Caribé. Vou tentar, né? Porque a experiência é algo subjetivo. Ela não pôde participar dessa nossa palestra, né? Desse nosso relato de experiência por problemas pessoais, mas eu vou estar aqui tentando passar um pouco da experiência dela. Michelle já esteve em outro campo diferente do meu, né? Ela trabalhou no Centro de Atenção integrada à Saúde Mental, o CAISM. Ele é integrado à Unicef, né? Que é uma faculdade pública de São Paulo.
E ele tem uma sede lá em São Paulo, né, em Vila Mariana, que anteriormente era da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sendo que em março de 2018 a Unifesp assumiu o seu gerenciamento. Pode passar, cara. Bom, ela trabalhou na área de saúde mental, né? A área de saúde mental é composta por uma rede, por uma rede de apoio e o Hospital Dia faz parte dessa rede de apoio. Lá funciona a partir de fluxos de acolhimento a pacientes em crise. Estes passam por uma triagem e o tempo de permanência na internação é de 4 meses. Eles trabalham com fluxos de acolhimento a pacientes que estão há mais tempo, vindo da Santa Casa, né, que era a instituição anterior que cuidava desse hospital dia, né? E alguns pacientes que foram encaminhados dos ambulatórios especialistas, que também vão para lá. Pode passar, cara. Bom, Só um minutinho, Islane, só para a gente não deixar... Ah, vocês vão falar ainda, né? Pronto. Eu pensei que vocês iam falar. Tá. Desculpa, Tá pode bom. falar. Tudo bem. Michele relata que na primeira sessão dela, seguindo as orientações da psicóloga do local, o primeiro contato ocorreu através de uma oficina de culinária. A mesma servia de estratégias para que houvesse uma mobilização por parte dos pacientes em produzir biscoitos. Estes usuários participaram da preparação dos biscoitos com a supervisão de um psicólogo. E é de fácil compreensão que são entregues aos mesmos. É de fácil compreensão que toda a produção do alimento e o lucro da venda que são entregues aos mesmos faz com que essa oficina